Eu gosto da prainha. Não quando aqui tem brejo, que é muita muvuca, né? Na prainha eu gosto de ficar andando por lá na gramada. Tá? Denis de Oliveira, eu acabei de completar 52 anos. Eu nasci na Bela Vista, né, no Bexiga, e depois, a minha infância, eu passei mais no bairro do Brás. A minha família é uma família de pessoas negras, né, o meu avô, ele foi uma das pessoas que ajudou a fundar a escola de samba Vai-Vai, conheci a escola Vai-Vai no Bexiga, né, é a paixão da minha vida e tal. E eu lembro, na minha infância, eu morei na Rua Caetano Pinto, num predinho que hoje não tem mais, né, o metrô foi construído e foi derrubado, né, foi desapropriado e foi derrubado. E tinha muitos cortiços, o Brás é um bairro de muitos cortiços, né? Muitos trabalhadores, imigrantes e tudo isso. E que eu lembro era um pouco esse cenário, né? Primeiro, tinha muitas indústrias na minha rua. Eu lembro do pessoal, assim, das pessoas indo, né, na fábrica trabalhar. A minha diversão, eu tinha 7 anos, era ouvir o apito da fábrica e ser aquela massa de gente do trabalho, né? Entrar e tudo isso. Eu estudei numa escola que chamava, existe ainda, chama Grupo Escolar Romão Purgari. E eu convivi com crianças muito pobres ali, né? As crianças, né? O público daquela escola era muito pobre, né? Eu tinha um amigo que eu lembro, eu chamava ele para brincar, ele não podia, que ele tinha que vender biscoito no trem que ia para Mogi. Então, desde essa época, né, com esse contato, eu sempre fiquei muito indignado com as injustiças sociais, né? Uma coisa que sempre me pautou, né? Ficar indignado com essa situação de pobreza, de injustiça, de pessoas não terem o mínimo para sobreviver, né? Convivia isso na infância. Isso me marcou muito. Particularmente quando com 12 anos, né, minha família mudou novamente, a gente foi para Vila Mariana, que é um bairro de classe média alta, para Vila Clementino. E aí, né, esse choque de realidade foi bastante intenso, né, porque ali eu conheci pessoas, adolescentes, né, jovens, que tinham outro perfil, né, bem diferente do que eu tinha nos meus amigos da infância. O meu pai era jornalista, o meu pai ele era produtor gráfico, na verdade, né, trabalhou na Última Hora, trabalhou no Jornal do Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, tudo isso. Uma coisa que ele fazia bastante nos anos 70, quando eu estava na minha infância, na época do regime militar, ele trazia matérias censuradas do Estado de São Paulo. Né? E além de trabalhar no jornal durante de noite, que eu trabalhava, ele fazia alguns bicos em casa. Né? Então ele fazia diagramação de revistas e quadrinhos. Ele gostava muito de quadrinhos, meu pai. Então, ao ver meu pai trabalhar em casa, isso me despertou a paixão pelo jornalismo. Então, desde criança, com 8, 9 anos, eu queria ser jornalista. Inclusive, eu tinha uma brincadeira que eu fazia revistinhas manualmente. Né? Meu pai trazia papel, né, papel de rascunho e tal, dobrava, né, grampeava, desenhava, sabe, no quadrinho, né? Eu mesmo desenhava, tal, fazia uma revistinha e tal. Então, desde os 8, 9 anos, eu queria ser jornalista. Né? E mais tarde, né, à medida que eu fui ficando adolescente, jovem, com toda essa visão que eu tinha, né, de indignação, eu achava que o jornalismo era um caminho para ajudar a superar isso. Quando eu entrei aqui, eu tinha um cabelo enorme, black power, tal, barba. Eu era magro pra caramba, assim, eu dava assim com uma... até na minha banca de livre docência, né, o professor Coelho, que deu aula pra mim na graduação, né, falou isso, né. Falou que, achei meio maldade da parte dele lembrar disso, né, que eu era um cabelo enorme, parecia um cotonete no meu cabelo, né, cabelo black power que eu usava, uma bolsa British Grilo surrada, né, e eu ficava aqui o dia inteiro, uma coisa maluca assim na ECA, né, eu chegava aqui de manhã, ia embora 10, 11 da noite, ficava aqui no CRUSP, né? E aquela época não tinha celular, não tinha nada disso, né? Minha mãe ficava doida, sumia, né? Sexta-feira ia nas festas, ficava dormia aqui no CRUSP, na casa dos meus amigos. Sábado ia no laboratório de fotografia, biblioteca. Então era assim, minha mãe tinha que marcar audiência para falar comigo, né? Eu desaparecia do mapa, assim. Eu curti, o primeiro ano assim, eu curti bastante a universidade, né? Gostei bastante daqui. Né? Foi assim uma descoberta para mim, né? Pessoas novas, mundo novo, né? Coisas novas, assim. Acho que abriu uma cortina mesmo. Eu era muito irrequieto, né? Muito irrequieto e tal. Eu tive muitos problemas de adaptação aqui, né? Por exemplo, na minha turma de 80 alunos que veio da comunicação, era tudo junto naquela época, né? Não tinha vestibular por carreira. Então, na turma que entrou de comunicação, na parte da manhã, me parece que tinha uns 10, 12 alunos que eram do Colégio Bandeirantes, né? Então, tinha turmas já formadas. O único que veio de escola pública, tinha eu mais um colega, um outro rapaz que veio de escola pública também, uma parte não vinha, de escolas são escolas particulares. Então eu fiquei muito isolado, né? Fiquei muito isolado, até pelo repertório que eu tinha, pelas minhas vivências, né? Vim de periferia e tal. Então eu tinha dificuldade no começo. Comecei a me socializar um pouco mais no final dos anos 80, em 82, quando eu estava entrando aqui, primeiro ano, quando eu passei a militar no movimento estudantil.
né? Aí entrei no movimento estudantil, no centro acadêmico, comecei a participar e aí eu fiz uma rede de amizades aí, né? Então eu entrei muito nesse estereótipo do militante mesmo, né? Daquela pessoa irrequieta. Alguns falaram que eu era CDF, que eu era muito estudioso. Eu percebi que eu tinha uma certa deficiência de formação, né? Então eu compensava isso me dedicando muito aos estudos, indo às aulas, lendo bastante. Eu ficava, naquela época, a biblioteca abria aos sábados, eu ficava de sábado na biblioteca até fechar, no laboratório de fotografia, sábado à tarde, né? Então ficava muito, muito dedicado aos estudos, né? Quando eu entrei aqui, nós tivemos logo de cara uma bandeira aqui, né? O Centro Acadêmico Lupe Cotrim, o CALC, ele estava com uma bandeira que é o seguinte: a ECA fazia o vestibular para comunicação e depois o primeiro ano era básico, né? E aí no segundo ano você optava pela carreira. O que acontecia? Algumas carreiras elas tinham poucos alunos, então aquilo era complicado porque você tinha uma estrutura departamental que ficava bastante ou subaproveitada ou super, né, exagerada de alunos, né? Então o que aconteceu? Naquele ano, a congregação da ECA ela tinha aprovado um mecanismo que a escolha da sua carreira dependeria da sua nota, do seu desempenho médio no ciclo básico. Então quem tivesse as melhores notas, escolhia, quem não tivesse, ficava com o que sobrasse de vagas, né? Como isso não estava expresso no manual de vestibular, a gente fez um movimento, o CALC puxou isso, né? Então minha turma, que entrou em 82, fez esse movimento. A gente chegou a ocupar a sessão da congregação. O professor mesmo da congregação, a gente pressionava para votar contra. E a gente conseguiu revogar, né? Então foi uma grande vitória nossa, a congregação revogou. E isso acabou nos dando muito entusiasmo participar, né? Então o CA estava sem diretoria naquela época, a gente retomou, né, o centro acadêmico, reorganizou. Uma coisa assim que marcou bastante o estudantil foi o seguinte: eu participei muito do congresso da UNE, da UE, fui diretor da UE em 85, né? O que eu percebi, assim, que o movimento estudantil, ele se perdeu naquela época, nos anos 80, em algo muito corporativista e um pouco partidarizado. Então as pautas gerais, as pautas ligadas à discussão da conjuntura nacional, internacional, que acabavam pautando, né, a disputa do movimento estudantil. Para ter uma ideia, por exemplo, uma coisa que foi discutida, foi uma das eleições do DCE, da UNE, até do centro acadêmico, era o apoio ou não ao sindicato Solidariedade da Polônia. Né? Foi isso, né? É a pau mesmo, né? Não pode, não deve apoiar, não deve apoiar e tal. E aí, por conta disso, algumas situações da universidade não foram bem percebidas. Por exemplo, né, uma privatização do ensino superior crescente. E o movimento estudantil, embora ele fosse forte naquela época, ele não percebeu isso e não conseguiu juntar forças para impedir aquele processo, ou pelo menos para denunciar aquele processo. Né, porque ele estava mais preocupado em expressar as pautas gerais dos grupos políticos que dominavam. Eu fui detido que eu estava fazendo uma pichação aqui na USP para um ato pela legalização do PCdoB, em 84. Eu não consegui, assim, entrar na grande imprensa, mas, assim, eu sempre gostei muito de ser da docência, tá? Porque quando eu estava na faculdade ainda, eu trabalhei como educador de adultos, né? E tive aí uma honra mesmo, né? Foi um marco na minha vida, foi ter trabalhado com Paulo Freire. Então isso me trouxe essa paixão pela docência, pelo ensino, pela educação. E como eu também gostava muito de estudar, então acabou isso confluindo para a carreira acadêmica. Eu estou agora atualmente na chefia de departamento de jornalismo. Eu te confesso assim, o cargo de chefia de departamento é interessante, já fui coordenador do curso, mas não me seduz, né? Os cargos administrativos não me seduzem, né? Eu não sou uma pessoa que tem um tino administrativo, tá? Não gosto, né? Eu tenho uma dificuldade imensa com a burocracia, e assim, a USP é extremamente burocrática, né? Não tem muita paciência para essas coisas. Alguém tem que fazer, né? Mas a minha perspectiva de fato é como pesquisador, né? E nunca, te digo assim, nunca vou deixar de ser professor de graduação. Eu adoro dar aula. Eu gosto muito de lecionar. Né? Tem colegas meus que não gostam muito, né? Eu gosto bastante, né? De lecionar na graduação, na pós, né? Eu gosto muito da pesquisa, mas a atividade letiva, né? A docência, para mim, é uma coisa que é ímpar. Tá? O contato com o aluno, orientação, TCC, é uma coisa que eu gosto bastante. Né? Então isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer até me aposentar aqui. Eu fazia graduação, não tinha esse jornal, né? O jornal é de 94, né? Foi o Chaparro que criou, né? Já tinha saído daqui. Quando eu fiz o concurso para cá, aparece o jornal, né? O São Remo. Quem fazia esse jornal antes era o Léo Sakamoto. Ele era conferencista, né? Então acabou o contrato dele, abriu o concurso, eu fiz.
E aí foi muito interessante assim, né? Eu sempre, como eu trabalhei muito já em movimentos de periferia, movimento negro, atuei bastante em movimento negro, né? Para mim não foi muito, foi até tranquilo assim. E outra coisa que é interessante no São Remo, né, que a gente percebeu, é que quando a gente fala comunidade, periferia, favela, não é uma coisa só, é uma coisa plural. Você tem disputa, você tem diversidade ali dentro, você tem visões contraditórias, né? E fazer um jornal para atender tudo isso, você tem que ter um jogo de cintura tremendo. Então o jornal ele consolidou, né, como um projeto, né, gráfico, tal, e tem sido muito gratificante, né? Eu tenho visto assim que os alunos, né, que têm passado pelo São Remo nos últimos tempos, têm aprendido muito, e inclusive essa vivência que eles têm no jornal tem contribuído para que eles tenham uma visão bastante crítica, uma visão até engajada nos demais laboratórios. A gente saía da ECA da aula, a gente ia fazer um circuito de festas, né? Então a gente ia, todo o CA fazia festas sextas-feiras. Então o GPOLI, o Centro Acadêmico da GEL, o CALC, a Economia. Então a gente fazia circuito, a gente ficava circulando o campus nas festas todas, né? Ficava aqui até madrugada. Não tinha os muros, né? O campus era aberto, tá? A gente ficava, o ônibus acabava meia-noite e pouco, tá? Eu dormia no CRUSP, na casa dos colegas, era isso. Né? Toda sexta-feira tinha a festa. E tinha um negócio muito louco, as festas, algumas delas tinham a batida é de graça, a batida, né? E é uma coisa horrorosa, né? Aquela pinga vagabunda, com tangue, uma coisa horrível, né? Você estava sem grana, você mandava bala, não tava nem aí, né? Fazia isso. A sede do Calque era aqui era no Bloco C, onde está o cinema agora. Então o Calque não fazia festas ali, fazia festas ali onde hoje é o Calque mesmo, que ali era um restaurante, é uma lanchonete, eles alugavam lá. Mas já veio o Ira, dar shows, né? O Ira está começando ainda. O Arrigo Barnabé, ele era aluno de música, foi aluno de música aqui, então eu vi e mexe fazer shows para cá, né? O Experimentando Break, tudo isso. As festas eram legais, é bacana. Tem que ter festa, não tem festa, não tem graça, tem que ter festa, cerveja, tá, faz parte da vida universitária, né? E outra coisa que eu lembro é o Rei das Batidas, né? O Rei, o Osmar já era garçom, né? O Osmar. E o Rei era onde faziam os grandes acordos, né? Políticos para as chapas do DCE, as festas organizadas ali, né? O Rei era o point nosso, né? Rei das Batidas. Olha, a ECA ela foi um momento importante na minha vida de coroar essa formação toda que eu tive, né? Minha formação foi na minha vida, né? Foi uma experiência profissional, etc. Mas eu vejo assim a universidade um lugar do respiro. Então eu vejo a USP, assim, a ECA, né? Esse lugar onde eu pude ter liberdade, pensar coisas que eu não poderia pensar fora daqui, né? Então isso foi fundamental para que eu pudesse exercer meu livre pensamento, exercer minhas ideias, né? E formar, né, a pessoa que eu sou hoje, né? Uma frase que defina isso. Nossa, é difícil assim de cara, né? Uma palavra. Eu acho que essa do respiro, acho legal, né? Do respiro, autonomia. Da autonomia, né? Acho que é legal, né? Que eu estou um pouquinho de medo, né? Confesso com você, que isso se perca, né? Quando, por exemplo, fica essa campanha contra a universidade que a mídia faz, né? Todas essas ações dizendo que não é possível manter a universidade desse jeito, ou pressionando que a universidade busque parcerias com o mercado para complementar, né, a sua arrecadação, eu fico meio temeroso de que isso, que é o mais bacana da USP, a autonomia de pensamento, né, de liberdade de ideias, etc., e se perca, tá? Então, se perder isso, aí a USP já não vai ser um outro lugar com outro qualquer, né? Então, essa autonomia de pensamento, né, liberdade, o respiro para você exercer isso né? Que na verdade é você ser humano, né? Você recuperar a dimensão do ser humano.